Tudo o que eu gostaria de saber aos 18 anos de idade. Seja muito bem-vindo, aqui é o Breyer e é só o começo da jornada. Bom, quando a gente tem 18 anos de idade, a gente acredita que a gente está perdido, porque é uma idade que deixa a gente meio confuso. Justamente porque com 18 anos a gente já pode ser preso e fazer companhia para MC de funk, assaltante. Então isso deixa a gente um pouco mais assustado. Só que a gente tem que começar a compreender que é uma idade crucial aonde a gente não precisa se comparar com quem tem 30, 40, 50 anos de idade. Um dos grandes erros que eu cometi com 18 anos foi a comparação. Caraca, e agora? Eu faço uma faculdade, eu empreendo, eu trabalho, o que eu faço? Porque já tem pessoas que já têm sua empresa, já têm suas famílias, já estão ganhando dinheiro. Caraca, eu estou assustado. Só que eu cometi um dos grandes erros que eu não quero que você cometa, que é a comparação. Porque quando a gente se compara com alguém, a gente não acaba fazendo a mesma comparação de idade. E todo mundo veio de uma situação diferente da outra. Eu vim de uma família diferente que a sua, eu vim de um bairro diferente que o seu, eu vim de uma cidade diferente que a sua, eu tenho história de vida diferente que a sua. Então, eu estava com 18 anos de idade, me comparando com Bill Gates, que tinha 40. Eu estava com 18 anos de idade, me comparando com quem tinha 35 anos. Eu estava com 18 anos de idade, me comparando com quem já tinha construído uma carreira. E esse é um grande erro, porque da mesma forma que você busca se comparar com quem tem 30 anos a mais do que você não se compara com um morador de rua, que às vezes tem 50 anos e está morando debaixo da ponte. Aí você não vê ele como referência pensando, caraca, até que eu estou bem. Porque se o cara de 50 anos de idade está debaixo da ponte e eu não estou, até que eu estou bem. Mas você nunca faz essa comparação, porque para você um morador de rua não existe. Então você só se compara com quem tem todas as coisas que você quer ter, sem você ter tido a estrutura que a outra pessoa que teve que conquistar. Então eu quero que você compreenda que a comparação ela é mais destrutiva do que construtiva. Porque você vai ter 18 anos, 20 anos, 19 anos e não vai fazer a alusão do tempo. E você vai pensar que o mesmo cara que você está se comparando tem a mesma idade que você. Isso é um grande erro. Então já vamos destruir de uma vez por todas a comparação. Fala junto comigo agora, cara, olhando no meu olho. Eu não vou me comparar. Eu não vou me comparar com ninguém. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua própria criação, cada pessoa tem os seus próprios sonhos. Eu não vou me comparar com ninguém. Porque o cara que eu estou me comparando, às vezes tem 30 anos a mais do que eu, então por que eu vou me comparar com esse cara? Não vou me comparar com ninguém. Esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer. E eu quero que você tenha feito. Então se você não fez, você vai fazer agora. Você vai prometer para mim que você não vai se comparar com ninguém. Agora o que você vai fazer é ter alguém como referência, que é um referencial da onde você pode chegar e da onde que você vai chegar. A referência é muito diferente da comparação, porque a comparação ela é feita através do ego, da inveja, da soberba. Só que ao invés de você se sentir superior que a outra pessoa, você só se sente pior. Você se sente angustiado, frustrado, acredita que está atrasado, você acredita que não vai conseguir chegar lá e você sempre vai achar que você é inferior ao outro, que você está se comparando. Então a comparação ela é destrutiva, ela não é construtiva. Outra coisa, você vai começar a planejar a tua vida. Que, por exemplo, existem milhares de formas de obter sucesso, existem milhares de formas de ganhar dinheiro, existem até milhares de formas de colocar o shape. Tem pessoas que fazem crossfit, tem pessoas que fazem atletismo, tem pessoas que fazem luta, tem pessoas que fazem musculação. E olha só que curiosidade, todas têm uma aparência com o abdômen definido e bem cuidada. Então você começa a entender que existem várias formas para atingir o mesmo objetivo. E ganhar dinheiro também não é diferente. Às vezes a gente acha que somente existe um caminho de ganhar dinheiro. Eu vou abrir uma loja de carro, eu vou vender moto, eu vou abrir uma empresa de limpeza, eu vou abrir um shopping, eu vou virar youtuber. Então você normalmente acredita que existe apenas uma forma de se ganhar dinheiro. Só que existem milhares de formas de ganhar dinheiro. E essas milhares de formas de ganhar dinheiro podem te deixar confuso. A gente fica confuso porque a gente é jovem e a gente não sabe qual caminho a gente tem que trilhar, qual caminho a gente tem que fazer para chegar onde a gente deseja. E normalmente todos nós queremos a mesma coisa: liberdade, qualidade de vida, prosperidade, conseguir encher a geladeira de alimento para nossa família e para nós mesmos, conseguir ter uma boa casa para morar,
conseguir pagar o aluguel, conseguir pagar as contas, ter um bom carro para andar, ter saúde. É isso que a gente quer. Todos nós queremos a mesma coisa, liberdade. Só que a liberdade dificilmente ela vai ser atingida quando você não tiver um caminho a seguir. E você tem que buscar ser reconhecido por algo. Brer, vou vender carro, então seja reconhecido por ser um dos melhores negociadores de carro. Agora, qual modelo de carro? Você vai vender carro de entrada, você vai vender carro para público amplo, você vai vender carro para high ticket, público de alto nível. Qual que é? Alto nível, eu digo pessoas que têm poder aquisitivo de pagar uma G63, de comprar uma Porsche, etc, né? Essa é a que a galera considera de público de alto nível. Mas você pode ganhar dinheiro das duas formas, tanto vendendo para grande massa populacional, carros mais populares, ou vendendo também carros mais exclusivos. Você consegue ganhar dinheiro. Então você só tem que entender qual o caminho que você vai seguir. Brer, eu quero seguir igual você, eu quero gravar vídeo, eu quero incentivar as pessoas a evoluir, a prosperar, a crescer, a desbloquear a mentalidade, a reconfigurar o software emocional. Beleza. Você está disposto a ler a quantidade de livros que eu li? Você está disposto a enfrentar a quantidade de cancelamentos que eu enfrentei? Você está disposto a ter a mesma dedicação e disciplina que eu tenho? Você está disposto a ser zombado, criticado, zoado e ridicularizado? Você está disposto a fazer aquilo que é preciso ser feito? E olha, o que é preciso ser feito não é somente para ter a mesma vida que eu ou o mesmo trabalho que o meu. Você precisa fazer o que é preciso ser feito em qualquer atividade, em qualquer situação. Para tudo. Porque não adianta você pagar o plano anual na academia e você ir uma semana ou você ir o ano todo e fazer um treino de merda. Ter uma alimentação horrível, não tomar água, você não vai conseguir ter um corpo que você deseja. Da mesma forma que você não vai conseguir ganhar dinheiro se você não se propor a fazer apenas um caminho único. Quando eu comecei a entrar no marketing digital e trabalhar com a internet, eu entendi que esse era o único mercado que conseguiria me trazer liberdade. E não é a liberdade financeira que as pessoas acreditam, que o cara vai ficar trilionário. Não, não precisa de trilhões para ter liberdade. Precisa ter liberdade de tempo e liberdade geográfica. Conseguir morar na praia, ter qualidade de vida, conseguir ir num restaurante sem olhar o preço do prato, conseguir ter um bom carro, conseguir acordar o horário que você deseja, conseguir trabalhar independente do lugar onde você se encontra. Esse é o grande potencial que a internet tem para te oferecer. E eu, quando entendi isso lá em 2019, eu me dediquei bastante, tinha comprado cursos, tinha visto muito vídeo no YouTube, e mesmo com um pouco de conhecimento, eu cometi um dos grandes erros mais amadores que existem, que é não focar numa coisa única. Então, eu estava tentando fazer sempre coisas diferentes nesse período de 6 meses, que é o tempo que eu levei para fazer a primeira venda. Eu demorei 6 meses para fazer a minha primeira venda. E eu te pergunto, sabe o porquê? Você sabe por que eu demorei? Quem me acompanha há mais tempo vai saber, mas e você que está me vendo agora a primeira vez, sabe por que eu demorei? Porque eu fui um cara sem foco, sem constância, sem disciplina. Queria toda hora mudar a rota, queria toda hora mudar o caminho, toda hora mudar a jornada. Então, a coisa primordial que fez eu ter resultado depois de 6 meses, olha só que engraçado, foi ter focado em apenas uma única coisa. Foi ter focado em um único nicho, foi eu ter focado em apenas em uma única atividade. E se você se propor a ser dedicado em construir o teu negócio ou o teu propósito de vida em uma única atividade, você vai aprender a como dominar essa atividade e fazer com que ela torne a tua vida espetacular. E o bom da internet é que você consegue ter o principal que nem empresário bilionário, nem o Elon Musk, nem o Bill Gates, nem o Jorge Paulo Lemann, dono do Burger King, consegue ter, que é liberdade. Liberdade. Normalmente essas pessoas que têm empresa física, elas têm rotina, agenda para fazer reuniões com gestores, com os executivos, tudo isso, e fazem com que eles não consigam ter tempo. Só que com você vai ser diferente. Você vai conseguir ter tempo, você vai conseguir se dedicar, vai conseguir se esforçar, vai conseguir tudo, porque eu sei que o seu maior desejo é ter liberdade. É aproveitar a sua vida, porque você sabe que tem apenas uma vida e uma vida é uma chance. Independente se você é espírita, se você é umbandista, se você é ateu, cara, se você acredita em outra vida, você sabe muito bem que mesmo se você vier em outra vida, você não vai vir com a mesma memória, não vai vir com a mesma consciência, não vai vir com a mesma experiência, não vai vir no mesmo corpo e nem com a mesma sabedoria e lembranças. Você vai vir em outra forma, se você acredita nisso, você vai vir em outra pessoa,
mas sem a mesma memória, sem a mesma consciência, sem os mesmos hábitos, sem nada. Então vai basicamente não ter vivido, porque vai ser sempre a mesma vida que você nunca vai lembrar. Ah, não, espero que na outra vida a minha vida seja melhor. Beleza, e por que você não pode fazer a outra vida ser nessa vida? Porque da mesma forma que a gente nasceu sem saber caminhar, a gente aprendeu a caminhar. A gente aprendeu também a usar talher e garfo e faca. A gente aprendeu também a usar colher. A gente aprendeu a se jogar no sofá, a gente aprendeu a mexer no celular. A gente aprendeu a falar e se comunicar, a gente aprendeu a olhar um no olho do outro. Olha para os meus olhos. A gente aprendeu. A gente aprendeu a ficar em pé. A gente aprendeu essas coisas. A gente aprendeu a ler. Então você tem que estar disposto a compreender que tudo você vai aprender. Tudo na vida você vai aprender. Independente de qualquer situação, você vai aprender. Breyer, mas eu me apego muito ao erro. Isso me frustra. Sabe o que você se frustra? Não é por causa do erro, porque o erro vai acontecer. E você só precisa de um acerto para mudar a tua vida. Um acerto muda 100% da tua vida, cara. É um produto. É um acerto, é um vídeo que você posta, explode e muda 100% da tua vida. Só que para esse único vídeo explodir, para você ter um único acerto, para você ter uma loja de lavagem de carro e um cliente que vai levar uma Porsche e você cuidar tão bem do carro dele, ou vai ser um cara que vai levar um Fiat Uno e vai cuidar tão bem do carro desse cara, que ele vai indicar para outras pessoas e vai lotar a tua empresa de cliente, é uma única chance. Só que para você ter essa única chance, cara, você vai ter que errar bastante. Você tem que estar disposto a errar. Mas aquele que não está disposto a errar, não está disposto a vencer. E quem não está disposto a vencer, só está disposto a reclamar. E quem está disposto a reclamar, não está disposto ao primordial, que é ter a liberdade. É uma vida, cara! É uma vida, é uma chance. Não vai ter outra vida. E eu falei, mesmo que você acredite em outra vida, você sabe que você não vai vir com a mesma consciência, com a mesma memória. Então eu quero que você compreenda que se você parar um tempo para entender que você precisa ter um caminho a seguir, e a sua vida vai ser muito melhor se você escolher um caminho para seguir, porque você vai economizar tempo, já vai se especializar em uma área e vai conseguir atingir todas essas outras liberdades, liberdade geográfica, liberdade financeira e liberdade emocional. Em todas as áreas. Você só precisa se focar em uma coisa e se tornar referência daquilo. Breyer, eu quero ser youtuber. Beleza, você vai dominar o youtuber, vai virar referência no YouTube. É isso que vai acontecer. Você tem que buscar algo e se tornar referência aqui. Breyer, quero ser médico. Beleza, então se torna médico e seja referência no médico para depois prestar palestra e serviço para outros médicos. Você vai aprender a como construir a sua própria clínica, você vai ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo e botar cada vez mais dinheiro no teu bolso para ter cada vez mais liberdade. Então você tem que entender também que a frustração que você vai sentir quando você errar é porque você está criando muita expectativa. E quando você cria expectativa, você facilita o acesso ao erro. E o erro, ele vem porque você permitiu com que a frustração viesse. E não tem problema errar. O problema está em você desistir depois do erro. E como que você acaba desistindo antes mesmo de errar? Quando você começa a dar mais moral para o que as pessoas estão falando. Porque aí você já deu abertura para o erro. Você começou a se importar com críticas, você começou a se importar com xingamentos, você começou a se importar com zombarias, você começou a se importar com o que as pessoas estão pensando. E eu quero que você entenda que a tua reputação não é baseada no que os outros estão pensando sobre você. A sua reputação é sobre o que você pensa sobre você. Fala junto comigo. Agora, a minha reputação é o que eu penso sobre mim. Porque depois, quando acaba o dia, você não leva críticos, zombadores, xingadores, agressivos para dentro de casa. Você fecha a porta depois do dia, você vai para o seu quarto, toma seu banho e dorme somente sozinho. Olha só que engraçado, sozinho junto com seus pensamentos. Então a tua reputação não é baseada no que os outros pensam sobre você. A tua reputação é sobre o que você pensa sobre você. Porque no final do dia é você que fica mais sozinho, é você que fica sozinho. No final do dia é você com você. É você com você e você por você. E perceba que a sua reputação é o que você pensa sobre si mesmo. Críticas não abalam, elogios não iludem.
Todo mundo vai criticar você. Se você decidir vender bala no sinal, se você decidir ser modelo, se você decidir cuidar da aparência, construir um negócio, construir família, todo mundo vai zombar você. E sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não podem ver alguém se dedicar e se esforçar. As pessoas não suportam ver alguém fazendo aquilo que elas não conseguiram fazer. E é a velha história de que os vizinhos estão vendo você sair todo dia de casa para trabalhar, para pegar ônibus, para pegar metrô, para se destruir trabalhando, se dedicando. Só que daí depois, quando você começa a prosperar, para de andar de ônibus, já anda de carro, eles começam, olá, o Jorginho tá fazendo coisa errada. Aí depois você troca de casa, compra outro carro, começa a andar de importado, deve estar fazendo alguma coisa errada, hein? Sabe por quê? Porque eles gostam de te ver sofrendo. As pessoas gostam de admirar o sofredor. Mas quando você levanta o troféu da tua jornada, da tua conquista, você vai ver muitas pessoas te aplaudindo, querendo fazer churrasco com você, querendo andar com você. Só que depois, quando tiver um momento de tempestade, essas pessoas vão sumir. Então entenda que elogios não te abalam e elogios não te iludem e críticas não te abalam. Anota isso também, fala junto comigo. Críticas não me abalam e elogios não me iludem. Fala junto comigo. Críticas não me abalam e elogios não me iludem. E outra coisa, você é jovem. As tuas inseguranças, a tua falta de autoestima, a tua falta de confiança tem tudo a ver com a falta de percepção que você não tem. Você tem que começar a ter mais percepção sobre você e entender, caraca, se eu não tenho autoestima, se eu não tenho confiança, é porque eu tenho que trabalhar isso em mim. E como que eu posso trabalhar minha confiança? É resolvendo as minhas frustrações, resolvendo meus traumas, resolvendo as minhas objeções, resolvendo os meus problemas emocionais. Tudo isso você vai começar a resolver. Como? Você vai fazer uma viagem interna por dentro de si mesmo, desde a tua infância, e você vai começar a ver todas as situações que te frustraram, te magoaram. Porque é muito fácil a gente se apegar ao medo, é muito fácil a gente se apegar à frustração, à mágoa, ao trauma. Sabe por quê? Porque o trauma ele te abraça, o medo te acolhe, a tristeza te dá um abraço de urso. Quando a gente está triste, a gente coloca a música triste, fica na mesma frequência. Quando a gente está alegre, a gente coloca a música alegre, entra em outra frequência. Então eu quero que você sempre aprenda a quebrar e criar frequências. A frequência é muito importante para você conseguir prosperar, crescer, se desenvolver e ter liberdade. Então comece a compreender que você nunca vai conseguir ter liberdade, nunca vai conseguir ter prosperidade se você não quebrar a tua frequência de triste. E entender que não é porque os seus pais não foram ricos, não é porque os seus familiares não conseguiram prosperar, não é porque os seus familiares não tiveram liberdade que você está fadado a não ter também. Você tem que quebrar os ciclos. E quebrar os ciclos é fazer diferente do que eles fizeram. É parar de dar atenção para tanto amigo vagabundo, preguiçoso, maconheiro, desgraçado que não quer nada com nada. E começar a entender que todas as ações que você tiver vai ter uma consequência. E você não tem que ser igual feministas. As feministas não gostam de arcar com as consequências dos seus atos. E você tem que ser uma pessoa que começa a compreender que tudo tem uma consequência. Se você entrar na academia, treinar todo dia, treinar igual um bodybuilder, fazer uma boa alimentação, tomar água, vai ter uma consequência que é um corpo que você sempre sonhou. Agora, se você ir para academia, fazer um treino merda, ficar mais no celular do que nos exercícios, você vai ter um corpo de merda. Vai ter o mesmo corpo de quando você entrou. E aí você vai se frustrar, vai se magoar, vai se decepcionar. E aí o que vai acontecer? O dinheiro jogado no lixo. Então, é a consequência. Ficar jogado o dia todo no sofá é uma consequência. E a percepção de consequência, ela tem que começar a ser compreendida desde cedo. Porque tudo que você faz e tudo que você não faz, seja para o bem ou para o mal, ou para a inércia, que é não fazer nada, tem uma consequência. Até a inércia tem uma consequência. E isso muda 100% a percepção de como vai ser a sua vida. E a sua vida importa, e importa muito. Só que ela importa para você. E se você não estiver disposto a buscar o que você quer, que é a liberdade, você nunca vai ter. Então começa a entender que as consequências elas acontecem, irmão. As consequências acontecem. Tudo tem consequência, para o bem ou para o mal ou para a inércia. Começa a ser mais observador e começa a compreender, caraca, tudo que eu fizer vai ter um resultado. Se eu ficar jogado o dia todo no sofá, vai me causar um resultado. Se eu resolver ler, vai me trazer outro resultado. Se eu decidir jogar videogame, vai ser outro resultado. Se eu decidir fazer nada, vai ser outro resultado. Então, tudo que eu fizer na minha vida vai me trazer um resultado, seja bom, seja ótimo, seja espetacular ou seja horrível.
Então, eu quero que você comece a ter mais compreensão sobre isso. Tudo que você fizer vai ter um resultado. E sério mesmo, cara, você não precisa botar tanta pressão assim não em você. Comece a levar a vida mais leve, tranquila e perceba que não é porque você veio de uma família ruim, com os pais brigando, com um monte de familiar frustrado, que você precisa construir uma família ruim. Que você vai ser o próximo pai que vai brigar com seu filho, que você vai ser a próxima pessoa que vai viver perambulando por aí. Não, irmão. Você tem a capacidade de vencer, você tem o tempo a seu favor para aprender, para se conectar. E você tem que desenvolver algumas habilidades, que eu falo bastante aqui na comunidade, tudo. Você consegue assistir os outros conteúdos também, ter um desenvolvimento muito além daquilo que você está disposto a ter. E compreender que você pode ativar habilidades, ter desbloqueio de emoções, atingir outros níveis e parar de reclamar. Porque quando você começa a reclamar muito, você atinge uma frequência do perdedor. Que o cara que reclama bastante ou reclama de outras pessoas, quando vê alguém vencendo, é porque essa pessoa se coloca abaixo do outro que está vencendo. Então eu quero que você não se coloque abaixo de ninguém e que você comece a aplaudir a vitória do outro, porque um dia vai ser você que vai vencer e aí você vai querer ser aplaudido também. Então aplauda a vitória do outro, porque isso vai fazer com que você entre na mesma frequência e suba um nível. Entre outras coisas, não se importe com críticas, você sempre vai ser zombado, criticado, zoado, mas entenda que faz parte da jornada e trajetória. Treine muito, estude, se dedique, se esforce, pegue sol, tenha uma boa alimentação, tome água, seja educado com as pessoas, não deixe o ego e a soberba te dominar, seja uma pessoa que saiba se adaptar em qualquer ambiente sem perder os seus valores, princípios e virtudes, leia a Bíblia, conheça o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja corajoso, virtuoso e entenda que você tem que aprender também a ser uma pessoa que se posiciona. Porque se você não souber falar não, você já perdeu metade do caminho. Se você souber falar não, você vai conseguir muitas coisas na sua vida, porque a grande parte do seu resultado está mais baseado em convites que você deixa de ir, que você não aceita. E quando eu digo convites, não é só quando alguém te convida, mas às vezes quando vem um pensamento te convidando para tomar um café na rua, um pensamento te convidando que você tem que ir para o shopping gastar dinheiro. Compreende? Isso aí é convites que você tem que aprender a recusar para se manter o foco no objetivo. E esse foco no objetivo vai fazer você prosperar, alcançar a liberdade e ter uma grande evolução. Treina porque a aparência é importante, é igual uma vitrine de uma loja. Todo mundo quando está caminhando no shopping, entra na vitrine que está mais bonita. Ninguém entra na vitrine que está feia. Então olha só que curiosidade, as pessoas se importam com a aparência. Treine, estude, se dedica, que você vai ver a sua vida prosperar. E se puder, assim que você começar a ganhar o dinheiro, sai da sua cidade natal, vem morar na praia, se conecta com as pessoas, evolua, progrida, encontre seu nicho, encontre a sua tribo e bora prosperar para ter uma vida cada vez mais lendária. E em breve eu quero ver você alegre, construindo seu próprio negócio, a sua própria história, se desenvolvendo e tendo o seu emocional cada vez mais liberado, tranquilo e livre, tirando completamente os problemas emocionais que você acredita que estão te fazendo mal. Da mesma forma como você nasceu sem saber caminhar, você pode aprender a desenvolver qualquer habilidade. Tamo junto, é só o começo. E aqui é o Breyer.